Shalom! Estamos aqui novamente para gravar um Caçadores de Mitos Doutrinários e Tradições Humanas, né? E como nós na quarta-feira gravamos sobre o Pessah, enfim. Então hoje nós vamos estar gravando a exegese do capítulo 12 de Romanos, né, da carta aos Romanos, escrita pelo Rabino Shaul. Esta carta, né, ao contrário das demais que nós temos lido, assim os outros capítulos, né, ela fala uma exortação à pessoa, né, aquele que é servo, aquele que quer seguir os caminhos, quer trilhar os caminhos, né, desenvolvidos por Yahu, aqueles caminhos, as antigas veredas, para a pessoa que quer viver bem, para a pessoa que quer ter uma vida em paz, para a pessoa que quer ter uma vida sossegada. Então esse capítulo 12, além de lindo, né, ele nos ensina muita coisa. Claro que muito disso ainda falta para a gente, né, porque com certeza só atingiremos esse nível quando estivermos com o corpo incorruptível, quando estivermos perfeitos, né? Mas nós podemos ir tentando, né, com a ajuda do Espírito do Pai, com a ajuda do Pai, nos aproximarmos disso, né? Que com certeza teremos uma vida muito mais tranquila, muito mais em paz, e além de que estaremos fazendo com que o nosso Pai esteja feliz conosco. Que eu acho que a vontade de todo aquele, né, que busca a Yahu, aquele que serve a Yahu, é justamente glorificar o nome dele, é justamente fazer a vontade dele, é justamente obedecer todas as leis dele, é justamente aprender com ele a viver. Assim sendo, então, esse capítulo 12 de Romanos, eu acho uma das exortações mais bonitas, né, a esse respeito. Então, vamos iniciar, né, fazendo uma oração, como sempre, né? Pai poderoso, eterno, que estás no céu, Yahu, Criador de todas as coisas, Pai amado, pedimos a Ti, Pai, que esteja sempre conosco, nos livrando do mal. Pedimos a Ti, Pai, que por intermédio do Teu Santo Espírito nos ensine a Tua palavra. Pedimos a Ti, Pai, que nos leve para bem longe de confusão. Pedimos a Ti, Pai, que traga a nós aqueles que estão famintos, aqueles que buscam verdadeiramente, para que com o pouco que já sabemos, possamos ajudá-los. Peço a Ti, Pai, que por intermédio do Teu Santo Espírito, nos ajude agora nesse estudo que vamos fazer, a exegese da carta aos Romanos, no capítulo 12, para que todos possam entender a grandeza, o recado, a pureza e principalmente que servi-lo não é uma religião, mas sim uma forma de vida, um estilo de vida de todo aquele que é Yashuru, né, que é israelita, de todo aquele que é do teu povo. Pai bendito, eu peço a Ti que ilumine aqueles que estão nos ouvindo agora com o Teu Santo Espírito, para que eles também possam usufruir dessas maravilhosas palavras que o Rabino Shaul escreveu no capítulo 12 de sua carta aos Romanos. Pedimos e agradecemos em nome de Yahushua HaMashiach, que assim seja. Bom, então como sempre eu vou pedir aos irmãos, né, que abram as suas versões, né, das Escrituras, no capítulo 12 da carta aos Romanos, a partir do versículo 1. Nós iremos estar lendo pausadamente, comentando, para recebermos todo o ensino que esta carta, principalmente esse capítulo, traz para cada indivíduo, né? Como indivíduo e também o indivíduo como parte de um todo.
Por isso que é importante, porque nós temos que entender o seguinte: no povo de Axuru não existe a unidade. Unidade que eu quero dizer não é a unidade de pensamento, eu digo a unidade, o ser. Eu sou. Existe nós. Porque é uma nação, é um povo. Mas para que essa nação e esse povo sejam unidos, há necessidade que cada membro desse povo saiba como agir. Porque senão as engrenagens não se encaixam. E é isso que nós vamos ver hoje. De uma forma extraordinária, Shaul coloca isso. Então vamos lá, meus irmãos. Romanos, no capítulo 12, a partir do versículo 1, onde nós lemos assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Yahu, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Yahu, que é o vosso culto racional. Então vamos já começar aqui no primeiro versículo, né, a observar bem o recado de Shaul, né? Porque nós vemos aqui o quê? Ele está rogando, ele está pedindo, né, aos irmãos, àqueles que fazem parte, né, do povo de Yahu, né? E ele diz, pela compaixão ele está pedindo, né? Ele está pedindo em nome de Yahu. Então ele diz que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo. O que é o sacrifício vivo? Observe, sacrifício é quando morre alguma coisa, né? Por exemplo, sacrifício do animal, sacrifício de uma pessoa, né? Enfim. Mas sacrifício vivo é quando nós temos que continuar vivendo neste mundo, mas fazendo a diferença. Quando nós temos que continuar vivendo neste mundo, mas praticando aquilo que o Pai nos ensina e não aquilo que o mundo exige de nós. Então isso é o sacrifício vivo. Aí ele diz, santo e agradável a Yahu. E finalmente ele diz que é o vosso culto racional. Então observe, ele é muito claro em tudo que ele diz aqui, porque embora nós saibamos que tudo que nós façamos não parte de nós, mas sim da vontade que o Espírito do Pai gera dentro de nós para que nós pratiquemos, ele diz que isso é o nosso culto racional, ou seja, o culto, o cultuar, o adorar, o louvar não é irracional, é racional. Ou seja, é algo que nós fazemos estando acordados, sentindo todas as nossas faculdades mentais funcionando, e sem essa de termos visões, sem essa de ficarmos pulando, rolando no chão, como ocorre muito, principalmente no pentecostalismo. Então, essa adoração tem que ser racional. É algo sério, não é brincadeira. E nem é sensacionalismo e nem sensação própria. No 2, nós temos assim: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Yahu. Então observe, não sejam conformados com este mundo significa que não deve acontecer o que está acontecendo nas religiões. Eles estão trazendo o mundo para dentro delas. Sabe, hoje você encontra, por exemplo, danceteria gospel, você encontra boate gospel, você encontra música gospel, você encontra café gospel, boteco gospel, rave gospel, e vai saber o que mais. Eu li há algum tempo atrás até propaganda de filme pornográfico gospel, porque ele disse que era um casal casado, então não tinha problema.
Então nós temos que entender que nós não podemos nos conformar com o rumo que esse mundo vem tomando desde lá de Adão. Porque nós sabemos que quem está liderando tudo isso é o inimigo, é Satanás. Então nós não podemos nos conformar com isso. Aí ele diz, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Agora, isso não é uma coisa que nós tenhamos capacidade de fazer. Nós temos é que permitir que o Espírito de Santidade nos renove o entendimento. Por qual motivo? Ele diz, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Yahu. Observe aqui, no 3 ele diz assim, porque pela misericórdia que me é dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo, além do que convém. Antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Yahu repartiu a cada um. Então observem, aqui nós temos 2 pontos para enfatizar. Primeiro, ele diz que nós não devemos pensar de nós além do que convém. Esse além do que convém significa nunca pensarmos de nós mais do que o nada que somos. Não, porque eu sei, porque eu sou, porque... Não. Todos nós somos imperfeitos, todos nós somos pecadores, nenhum de nós busca a Yahu, disse Shaul. Então nós não temos nada melhor que os outros. Então ele diz, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, conforme a medida da fé que Yahu repartiu a cada um. Por que ele diz conforme a medida da fé que Yahu repartiu a cada um? Porque, meus irmãos, existem várias funções dentro da nação Yashuru. Nós vemos, por exemplo, pessoas que se dedicam de tempo integral na obra. Pessoas que se dedicam à obra em cumprir a parte delas. Pessoas que seguem a obra. São vários tipos. Como diz aqui, conforme a medida da fé que Yahu repartiu a cada um. Porque a medida da fé que Yahu repartiu a cada um tem muito a ver com a função que Yahu deu para cada um também. Ok? Veremos agora então o versículo 4, que nos diz assim: porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação ou função, como eu estava dizendo, assim nós que somos muitos, somos um só corpo no Mashiach, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a misericórdia que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida de fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Então observe, não há quase nem necessidade, né, de falarmos a respeito do 4 ao 7, né, que nós lemos agora, porque o que ele está querendo dizer é o seguinte, que assim como um corpo, nós temos muitos membros. Por exemplo, o meu corpo tem 2 pernas, 2 braços,
mais o tronco, mais a cabeça, aí tem as mãos com seus dedos e assim vai, né? Então nós temos muitos membros. Aí ele diz, assim nós, a nação Yashuru, que somos muitos, somos apenas um corpo, porque somos uma nação. Mas individualmente, eu, o irmão, a irmã, enfim, individualmente nós somos membros uns dos outros. Por quê? Como eu disse anteriormente, porque existem várias funções no corpo. Então ele fala sobre algumas funções. Por exemplo, ele diz assim, se é ministério, seja ministrar. O que é ministrar? É servir. Seja ajudando as pessoas, seja ensinando, seja exortando, mas ele divide até isso, porque ele diz depois, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. No 8 ele diz assim, ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que é exortar? É chegar no irmão e dizer, irmão, isso aqui está errado. Olha, quer ver, a palavra diz assim, o que reparte, faça-o com liberalidade. Nós temos que lembrar que ele está falando de um tempo em que o povo em cada cidade vivia praticamente que junto. Nós vemos lá, por exemplo, no livro de Atos, no capítulo 2, nós vemos lá escrito assim, e estavam todos juntos, e repartiam tudo. Então aqui ele diz, o que reparte, faça-o com liberalidade. Não seja usuário, sabe, usuário, assim, aquela pessoa, sabe, que tem um pão para cada um, mas eu vou dar só meio. O que preside, ou seja, aquela pessoa que vai comandar aquele rebanho, que seria o que eles chamam de pastor, com muito cuidado ele tem que presidir. E aquele que exercita a misericórdia, ou seja, aquele que vai ajudar os necessitados, aquele que vai visitar as viúvas, aquele que vai ver os órfãos, né? Assim como o Tiago diz, que faça isso com alegria e não com tristeza. Olha que bonito. No 9 ele diz assim, o amor seja não fingido. Porque o que nós vemos, por exemplo, principalmente, eu vou falar da internet, porque é onde nós encontramos mais pessoas, né? É o amor fingido. Sabe? As pessoas chegam para você, amado. Mas no primeiro momento em que ela discorda de ti, você já é um vagabundo, você já é um herético, você já é não sei o quê. Então, isso não é amor. Isso é amor fingido. É amor humano. Quando ele fala aqui o amor não seja fingido, ele está falando do amor de Yahu, aquele amor que nós recebemos quando somos eleitos. Ele diz, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Aborrecei ao mal, ou seja, não podemos ficar calados diante do erro. E devemos nos apegar ao bem, que é a nossa arma. No 10 diz assim, amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Então veja, amar fraternalmente ao seu irmão, à sua irmã, ao membro da nação que está próximo de ti, amando mais a ele do que a si próprio, dando mais honra a ele do que a si próprio, que é justamente o contrário do que encontramos no mundo. Não é isso? Então, meus irmãos, olha que beleza até aqui, e vai ficar melhor ainda.
Porque Shaul vai nos exortando de uma forma maravilhosa a fazermos aquilo que realmente um servo de Yahu deve fazer. A vivermos aquilo que realmente um servo de Yahu deve viver. E a ser da forma que realmente um servo de Yahu deve ser. Portanto, meus irmãos, nós estamos vendo que na sequência, né, que nós vamos lendo os versículos, nós vamos dá até para ver, né, onde ele quer chegar, dá até para a gente ver o que ele quer dizer para nós, como nós devemos ser. Eu sei que no final desse capítulo, né, nós teremos um estudo, né, quando ele terminar também, nós teremos uma balança para nós mesmos, a qual nós vamos poder utilizar sempre. Em cada situação que ocorrer na nossa vida, nós vamos poder ver se nós estamos mais próximos ou muito distantes ainda de estar naquilo que Shaul está colocando, que todo aquele que é servo de Yahu deve almejar alcançar. Então, prosseguindo aqui, nós vamos agora para o versículo 11, que nos diz assim: não sejais vagarosos no cuidado. Observa, tem gente, né, que, por exemplo, diz assim, puxa, acabei fazendo, porque não sei o quê. Não sejais vagarosos no cuidado. Ou seja, Yahu sempre diz que nós não temos que ter pressa das coisas, que as coisas têm que ser no tempo dele. Mas aqui, Shaul está dizendo uma coisa, que nós não podemos ser vagarosos no cuidado. Nós devemos estar sempre alertas. Nós devemos estar sempre preocupados se nós estamos fazendo o correto, se nós estamos fazendo aquilo que devemos. Na continuação diz assim: sede fervorosos no espírito. O que significa ser fervoroso no espírito? Significa sair latindo, andando de quatro, tendo unções? Não. Significa crer que o Espírito de Santidade está atuando em ti, está vivendo em ti, e que é Ele que coordena todos os seus passos, é Ele que coordena todas as suas ações, para que, como ele diz aqui no final do 11, servindo a Yahu, para que nós possamos servir da forma que Yahu deseja, e não da forma que nós achamos que devemos. No 12 nós lemos assim: alegrai-vos na esperança. Meus irmãos, quanta gente se diz cristã, quanta gente se diz crer aí num Deus, quanta gente se diz religiosa, e são tristes. Sabe, todo aquele que realmente serve a Yahu, ele tem dentro dele uma carga triste, mas ele é alegre, porque ele tem esperança, o que os outros não têm. Se existe uma carga triste dentro de nós, é porque nós realmente, além de carregarmos essa porcaria de mundo próximo de nós, que já faz com que os mundanos também sejam tristes, para nós é pior, porque para nós é contrário à vontade do nosso Hu. Então nós somos duplamente afetados por essa porcaria do inimigo. Mas Shaul diz aqui: alegrai-vos na esperança. Se nós sabemos que nós temos a esperança, se nós sabemos que nós somos do povo de Yahu, se nós sabemos que está prometida a vinda do nosso rei, quando então receberemos a vida eterna e quando então receberemos o nosso galardão e a nossa herança. Puxa, isso não é o bastante para fazer com que aquele peso de tristeza que exista dentro de cada um de nós seja suplantado pela alegria dessa esperança? Aí ele diz: sede pacientes na tribulação. Meus irmãos, eu sei que não é fácil.
Eu e minha esposa, há 12, 13 anos que a gente vem sendo transformado pelo Espírito de Santidade para que possamos ser pacientes na tribulação. Porque a cada dia a tribulação vai ficar maior. Então nós temos que iniciar logo. Nós temos que agradecer, assim como Shaul diz em outro capítulo, nós temos que agradecer por tudo, tanto o que ocorre de bem como o que ocorre de mal. Por quê? Porque aí nós vamos ficando calejados. Aí nós vamos, sabe, aquelas tribulações não vão nos deixar desesperados. Porque nós sabemos que nós temos a Ru para nos segurar e para nos ajudar e para nos levar pelo melhor caminho. Então o Shaul diz: sede pacientes na tribulação. E o principal, meus irmãos, perseverai na oração. Irmãos, oração não é recitar o Pai Nosso, oração não é recitar a Ave Maria, oração não é ficar fazendo vãs repetições, não é ficar lendo Sidur. Orações é o que fazia o Mashiach. Ele deixou bem claro. É conversar com o nosso Pai, é levar até nosso Pai o que está acontecendo em nossa vida, do que nós necessitamos. Embora, é claro, todos nós saibamos que Ele sabe muito melhor do que nós o que nós necessitamos. Mas o Mashiach disse que Ele gosta que nós peçamos, porque assim nós demonstramos que nós somos totalmente dependentes dele. Aqui ele diz: comunicai com os santos as suas necessidades. Ou seja, ajude aquele que está em necessidade com os santos, ou seja, com os do povo santo. Claro, se uma pessoa passa na rua e te pede um trocado, se alguém bate na tua porta e pede um prato de comida, mas o que ele está dizendo aqui é que você tem que estar mais atento aos seus. Então comunicai, ou seja, ajudai, façais ofertas, para que possam viver e suprir as suas necessidades básicas, se não estiverem sendo supridas. Porque essa é uma das formas que o Pai usa para suprir as necessidades do seu povo. Seguir a hospitalidade. Ou seja, quando eu recebo alguém aqui, não que eu seja o exemplo, que eu seja perfeito, nada disso, mas quando eu recebo alguém é uma felicidade para mim. Até um telefonema, até um e-mail, até um bate-papo pelo bate-papo do Facebook. Por quê? Porque é importante nós termos essa troca com os nossos iguais. Se alguém vem à tua casa, seja hospitaleiro, porque ser hospitaleiro não é algo normal neste mundo. Mas é normal para aqueles que são do povo de Yahu. Aqui ele diz algo, né, parafraseando o que o Mashiach disse, né? Ele diz para nós amarmos nossos inimigos. Shaul diz: abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Isso é muito difícil? Sim, eu creio que seja uma das coisas mais difíceis, porque a nossa natureza pecaminosa faz com que quando alguém nos persegue, ou quando alguém faz algo contra nós, a nossa reação sempre é de ataque, é de devolução. Mas na verdade Shaul diz que aquele que é experimentado na palavra, aquele que está crescendo na fé, aquele que está conhecendo o caminho, o normal é ele abençoar aqueles que nos perseguem. Abençoar e não amaldiçoar. Olha o 15. Alegrai-vos com os que se alegram. Vamos rir, minha gente. Vamos sorrir. Vamos ser felizes. Nós temos
Yahu como pai. Embora ainda adotivo, mas ele será nosso pai, assim como ele se transformou no pai de Yahushua HaMashiach após este ser ressuscitado. E chorai com os que choram. Significa chorar com os que choram. Não é a pessoa estar com problema, está chorando, e você chega do lado dela e... Ei, mas é mesmo, né? Que horror, né? Não. Chorar com os que choram significa tentar ampará-los, tentar ajudá-los, tentar levantá-los. Sentir dentro de ti aquilo que a pessoa está sentindo. E no 16 ele diz assim: sede unânimes entre vós. Ou seja, quando o povo estiver totalmente unido no milênio, e antes, aqueles que já vão se unindo, ser unânime é no sentido de termos o mesmo pensamento, que é o que não ocorre hoje. Olha que coisa grandíssima que ele diz aqui: não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Meus irmãos, eu venho pregando isso há mais de 15 anos. Quando o Mashiach diz: colocai o reino em primeiro lugar, que essas coisas vos serão acrescentadas, ele está falando aquilo que Shaul também disse: tendo onde deitar a cabeça, com o que me vestir e o que eu comer, eu dou graças. Nós sabemos que nós somos peregrinos nesse mundo de Satanás. Nós sabemos que o nosso rei vai chegar e vai governar todo o planeta. E nós sabemos que nem por isso nós iremos ter um padrão de vida alto, conforme a sociedade mundana exige hoje. O Pai nos criou para vivermos. Lembre-se que a Adão e Eva foi dado o quê? O paraíso para eles irem plantando toda a terra. Não foi dito para eles terem carro do ano, casas maravilhosas. Não, inclusive, o erro de Nimrod foi qual? Formar uma cidade, porque o Pai queria que o povo estivesse sempre circulando. Então, não ambicioneis coisas altas, porque você esquece daquelas que são boas e faz qualquer coisa para obter aquilo que você acha que é bom. Mas acomodai-vos às humildes. E algo assim que arrebenta aqui no final desse versículo, quando Shaul diz: não sejais sábios em vós mesmos. Está cheio de sábio aí, né? Não porque eu estudei isso, porque eu fiz aquilo, porque não sei o que, porque não sei o que lá, porque eu sou doutor, sou professor. Esses são sábios neles mesmos, não perante a rua. Nós temos que ser sábios com aquilo que o Pai nos dá por intermédio da palavra dele e por intermédio do entendimento que o Espírito de Santidade nos dá. Assim, então, nós vemos que ser sábio não é ser sábio perante mundanos. Ser sábio é ser sábio perante Yahu. O sábio perante Yahu é aquele que faz a vontade de Yahu. Nós vemos lá em Atos 2, né, que todos estavam juntos, em orações, praticando aquilo que estavam aprendendo, e que aos poucos eles iam caindo na graça do povo. Por quê? Porque quando as pessoas que estão ao seu redor começam a perceber que você está falando que você é do povo de Ru, mas elas começam a notar que você é diferente, que as suas ações são diferentes, que você faz a diferença, a probabilidade de alguém escutar o chamado do Pai é muito maior.
Não é ficar pregando na orelha das pessoas. Isso é coisa da cristandade. É receber aqueles que, como está escrito lá em Atos 2,47, e todos os dias Yahu acrescentava ao corpo, à sua nação, àquele povo, os que haveriam de se salvar. Então, quando as pessoas começam a perceber que você não está só falando, mas que você pratica o que você diz, porque o correto é, claro, você estudar, você pregar o que você está aprendendo, mas o principal é praticar. Porque se não houver a prática, de nada vale. É apenas teoria, que é o que 99% desses professores, doutores, etc., fazem. Eles só estudam, eles não praticam, eles não vivem. Então aí o povo começa a perceber a diferença. Ok? Prossigamos a leitura então aqui do capítulo 12, agora no versículo 17, onde nós lemos assim: A ninguém tomeis por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Veja, meus irmãos, muitas vezes as pessoas vamos então aqui agora ao versículo 17, onde diz assim: A ninguém torneis mal por mal. Procurais as coisas honestas perante todos os homens. Aqui já está falando perante toda a humanidade. Sabe, essa é uma coisa tipo aquela dar a outra face, né? Uma coisa muito difícil. Mas é o que nós temos que fazer. Nós não podemos, se uma pessoa te faz um mal, você não deve tornar esse mal a ela, porque senão você está se igualando a ela. Shaul diz: procurai as coisas honestas. Ou seja, não façais as desonestas. Perante todos os homens. Não é porque uma pessoa é mundana que você vai passar uma rasteira nela. Vocês estão me entendendo? Não existe perdão por você passar a perna em alguém porque esse alguém é malandro. Então a ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. E agora no 18 ele fala uma coisa importantíssima, que todo mundo deveria entender. Ele diz assim: se for possível, quanto estiver em vós, ou seja, enquanto depender de você, tende paz com todos os homens. Porque às vezes não é possível. Às vezes nós podemos encontrar alguém que vem ao nosso encontro e nos dá um murro na cara e quer bater na gente, tem bronca da gente, tem... Às vezes isso vai ocorrer agora na grande tribulação que está chegando, até sem você fazer nada, só porque você é do povo. Então ele diz: se for possível, quanto estiver em vós. Então não busque discutir, não busque briga, não busque ofender ninguém. Tende paz com todos os homens. No 19 ele diz assim: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz Yahu. Então se alguém vier te sacanear, alguém vier te fizer algo terrível, é claro que no momento a vontade que dá é de ir lá e arrebentar a pessoa, ou de fazer pior ainda para ela.
Mas se você é um servo verdadeiro, você tem que aprender pelo Espírito que vive em ti, que é o Espírito do Pai, que é o próprio Pai, que na verdade nós temos que esperar, nós temos que dar lugar à ira, não podemos viver irados, nós temos que viver em paz. Aí diz, porque está escrito, minha é a vingança, de quem? De Yahu. Ele diz, eu recompensarei. Ou seja, nada escapa dos olhos de Yahu. Então se você está sendo maltratado, se você está sendo prejudicado por alguém, esse alguém vai ter o troco. Lembre-se que o Mashiach disse, tudo que o homem semear, tudo que o homem plantar, ele semeará. No 20 diz assim, portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, olha que interessante essa frase agora, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Existem algumas formas de interpretação aqui, mas eu sempre li isso aqui e interpretei da seguinte forma, que eu não sei se está correta, mas que eu acho que tem todo sentido. E se eu continuo interpretando assim, eu interpreto da seguinte forma, que se o seu inimigo vier com fome, uma pessoa que te apronta pra caramba, e diz, nós estou com fome, você chama ela para dentro da sua casa, dá comida para ela. Se você que está com sede, você vai lá e dá um copo d'água a ela. E ele diz assim, Shaul, porque fazendo isso, amontoará brasas de fogo sobre a sua cabeça. Quase todo mundo leva a sua cabeça como a nossa própria. Aí eu fico pensando, mas amontoar brasas de fogo sobre a minha cabeça? Não, eu entendo ao contrário. Amontoará as brasas de fogo sobre a cabeça do inimigo. Porque você já pensou, o cara é teu inimigo, aprontou pra caramba com você, sabe que você tem todo motivo para dar até um soco nele. E você o alimenta, dá água. Você vai esquentar a cabeça dele, vai sair daqui sem saber o que dizer. Amontoará brasas de fogo sobre a sua cabeça. E no 21, nós vemos assim, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Veja, se alguém vem te fazer mal, não deixe que te vença. Mas não vença essa pessoa que vem te fazer mal, fazendo outro mal. Mas sim, vence esse mal que a pessoa vem te fazer com o bem. Que é o caso aqui que ele está falando. Se o seu inimigo chegar e disser, puxa, eu estou com fome, você chamar ele para almoçar com você, você venceu o mal com o bem. Percebem? Bom, amados irmãos e irmãs, né? Esse capítulo é curto, são 21 versículos, né? E de fácil entendimento, né? Porque ele é muito claro. Ele não tem aquela profundidade, vamos dizer, das palavras de Shaul, mas ele é muito mais profundo do que muitos outros capítulos que já fizemos exegese, porque ele trata, como eu disse no início, diretamente com aqueles que se dizem ser povo. Então é uma forma de nós observarmos se a pessoa é povo ou não. Eu quis fazer também com que esse estudo fosse curto, para que possa ser revisto se for o caso, a qualquer momento. Eu quero dizer então que é isso o recado de hoje, né, sobre a exegese de Romanos 12. Quero dizer que amanhã, no sábado, esse programa está sendo gravado agora, na sexta-feira, dia 11, terminou agora às 16h05 da tarde, porque eu ainda estou com aquele problema e tenho medo que fique interrompendo, então estou fazendo direto aqui no computador.
e não ao vivo, mas eu voltarei ao vivo em breve. É tudo uma questão de conseguir as peças, né? Tudo custa caro. Amanhã à tarde teremos o nosso novo estudo da Escola do Ministério. Eu e a Eliane estaremos ministrando aquele estudo. Contamos com a presença de todos. Eu espero que todos tenham uma ótima noite, né? Nós estamos a exatamente 48 horas do Pessah. Eu espero que estejam assim como eu e minha esposa, alegres, não ansiosos, alegres, porque estamos chegando no Pessah. Eu quero desejar a todos então novamente uma boa noite. Eu espero que o estudo tenha sido bem claro, que tenha dado para entender exatamente o que Shaul quis dizer. E espero, né, que a cada dia mais gente do povo se achegue e mais gente comece a praticar esses ensinamentos. Porque já pensou que maravilha? Não só para o seu próximo vai ser uma maravilha, para ti próprio. Porque você viverá cada dia mais em paz. Dê prioridade ao que tem prioridade. Em outras palavras, é isso. Então, meus irmãos, vamos fazer uma oração para terminar? Eterno Pai, Yahu, agradecemos a Ti, Pai, por esses momentos, por esses minutos que pudemos estar aqui em contato com nossos irmãos e todo mundo. Queremos agradecer, Pai, por nos dar palavras para explicar a Tua palavra. Queremos agradecer, Pai, por nos dar o entendimento por intermédio do Teu Santo Espírito. Queremos agradecer, Pai, a cada um daqueles que ficou conosco até agora, nos escutando. Pedimos a Ti, Pai, que abençoe a cada uma dessas pessoas com o Teu chamado, com a Tua ajuda, com o Teu Espírito. Pedimos a Ti, Pai, que aqueles que ainda estão em dúvida, aqueles que ainda estão na beira do caminho, que se for de Sua vontade, que os ajude a caminhar. Pedimos a Ti, Pai, que nos dê saúde para que possamos continuar com esse trabalho que nos foi dado. Pedimos a Ti que nos dê o nosso pão de cada dia, que nos dê o nosso sustento e que nos dê cada dia mais paz. Tudo que lhe pedimos e agradecemos o fazemos em nome de Yahushua HaMashiach. Que assim seja. Então, meus irmãos, Shalom, boa noite. Até amanhã às 20 horas.